Primeiro passo é justamente compreender a ansiedade, entender que a ansiedade é uma condição que, se ela existe naturalmente, né, como um mecanismo, a pessoa que fica ansiosa por um dia que vai chegar, por um aniversário, por um evento, por uma situação específica, até aí tudo bem. Agora, o grande problema está quando a ansiedade torna-se um transtorno. O que é um transtorno, Fabrício? Basicamente, é algo que acomete a tua vida e perpetua. Ou seja, ele dura no tempo, tá certo? E ele tem um grau de complexidade, um grau de acometimento que ele pode ser alto, que é importante. Ou seja, não é qualquer coisa. É alguma coisa que afeta a sua performance, a sua cognição, a sua concentração, os seus relacionamentos. Entendeu? Então, é essa questão que eu falo quando é um transtorno ansioso. Entende? É uma questão médica, uma condição médica. Não, uma ansiedade que sente-se de vez em quando. Então, poxa, se você percebe que a ansiedade a qual você sente é algo que prejudica a sua vida e que perdura na sua vida, independente das circunstâncias, então é importante, primeiramente, óbvio, ter um diagnóstico por um profissional qualificado, que é um médico, um psicólogo, um terapeuta, e ter um acompanhamento, tá certo? E aí eu vou fazer algumas considerações aqui para vocês. Muita gente acha que a ansiedade é uma condição a qual só vai ser tratada com um medicamento, com um remédio. Gente, na verdade não, tá? A ansiedade, na maior parte das vezes, a gente consegue resolver sem remédio, sem medicações, apenas com as questões das circunstâncias da vida da pessoa, quando a gente analisa a vida da mulher, quando a gente entende o que ela passou, o que aconteceu, traumas passados, experiências, e a gente começa a colocar tudo isso na mesa, você passa a ter um entendimento muito melhor acerca do porquê essa mulher sofre com ansiedade. Então você já parou para pensar, você que é ansiosa, que muitas vezes está vivendo no piloto automático, quais são as coisas que precederam esse quadro de ansiedade? Quais foram as experiências que você passou? Quais foram os sentimentos que você sentiu? Porque tudo isso é importante na construção da sua biografia, da sua narrativa. E aí a gente começa falando sobre uma questão, que aí quando eu falei aqui qual é o segredo, né, para fazer as mulheres se livrarem da ansiedade, e eu vou discorrer sobre ele, que é sobre entendimento, sobre autoentendimento, sobre a questão de você olhar para a sua própria vida e entender que de fato o seu papel é um papel principal, é o papel de mulher protagonista, é o papel da pessoa que está nas rédeas, né, sob o controle tem sob as rédeas da própria vida o controle dela, entendeu? Então isso é extremamente importante, porque o que eu percebo? Eu percebo pessoas, mulheres, que elas têm ansiedade, elas estão vivendo a vida, mas elas não se enxergam como a personagem principal dessa própria vida. Elas não se enxergam como alguém que é protagonista dessa narrativa. É como se você estivesse escrevendo uma história com inúmeras personagens e você não fosse, você fosse uma coadjuvante, você fosse uma personagem secundária, como se essa história não fosse sua, entendeu? E mesmo que, mas Fabrício, eu vivo para meus filhos, eu vivo para meus maridos, eu vivo para minha comunidade, para minha igreja, não tem problema. Você pode viver para tudo isso, para todas essas pessoas. A grande questão é qual é o seu papel dentro de tudo isso? Qual é o fio que costura essa sua história? Entendeu? Porque vamos lá. Falando em experiências, né? Nós somos um acumulado de coisas que aconteceram. E tudo que já aconteceu pertence, de certa forma, ao passado. Só que tudo que passou reverbera até hoje. Se você assim o permitir, do presente que está no futuro. Então, por isso, você precisa ter um entendimento de todas essas coisas. Porque se você não compreender esse apanhado, esse amontoado de pequenas histórias, de pequenos dias, meses e anos, como é que você vai se entender? Como é que você vai se compreender em uma primeira instância? Entende? Então, muitas pessoas acabam ficando ansiosas, muitas mulheres acabam sofrendo com ansiedade por uma falta de entendimento próprio. Eu não estou falando que você, aí do outro lado, tem uma falta de entendimento. Mas você aperfeiçoar esse entendimento ajuda, auxilia bastante, porque é como se você tivesse um quebra-cabeça e peças estiverem faltando, não porque elas não estão ali, porque elas até estão, mas porque falta alguém para pegar a peça e colocar no lugar certo. Às vezes a peça está no lugar errado, às vezes tem alguma confusão com algo que aconteceu, entendeu? Então, falando sobre narrativa, sobre vida, essa questão das personagens, de você se enxergar como uma mulher protagonista da vida, como uma mulher que vive de fato essa vida, faz de fato as escolhas que são pertinentes, isso é importante,
entendeu? E esse sim é de fato o segredo, mas vamos nos aprofundar mais nisso, ok? E aí quando eu quero me aprofundar, eu gosto de separar os fatores, fatores de risco, fatores de proteção. Já ouviu falar nisso? Fator de risco, fator de proteção? Quando a gente estuda em medicina, né, sobre doenças, sobre condições médicas, o que eu aprendo, né? O que a gente aprende? A gente aprende que toda e qualquer doença, ela possui alguns fatores que colocam a pessoa em maior risco. Da mesma forma, toda e qualquer doença possui fatores que protegem a pessoa dessas questões. Então vamos lá, só para vocês entenderem melhor. Pressão alta. Vamos lá. Se a pessoa tem pressão alta, se ela controlar essa pressão alta, se ela tomar as medicações, se ela se alimentar corretamente, se ela fizer tudo certinho, ela tem um fator ali que ela vai proteger ela de possíveis eventos cardiovasculares, como por exemplo, um AVC, um infarto, algum problema cardíaco. Só que se ela tem a pressão alta e ela não controla, ela não toma remédio, ela não faz acompanhamento, ela não faz exame, ela não vai no médico, aí ela se enquadra como um fator de risco, porque ela vai ter os fatores de risco que podem piorar a condição na qual ela já se encontra. E com ansiedade é a mesma coisa. É como se fosse uma balança. De um lado eu tenho aquilo que me protege, do outro lado eu tenho aquilo que piora a minha situação, que piora a sua situação. Entendeu? E isso pode desencadear crises, certo? Então, se por exemplo, você percebe na sua vida que existem muito mais fatores de piora, muito mais fatores de risco do que fatores de proteção, é óbvio que você vai acabar ficando ansiosa, é óbvio que os sintomas eles não melhoram, é óbvio que você não consegue de fato se livrar da ansiedade, entende? Então, um primeiro ponto de entendimento é justamente esse. Mas Fabrício, eu entendo que existem fatores e que eles podem ou melhorar ou piorar a minha situação. Mas como é que eu vou lidar se eu não sei quais são esses fatores? Perfeito. É por isso que você acompanha o conteúdo aqui do perfil, é por isso que você vê os vídeos, é por isso que você está aprendendo. Entendeu? Porque ninguém nasce sabendo todas as coisas. Mas vamos lá. O primeiro passo é isso, é clareza. Porque quando você adquire clareza, quando você tem por certo as coisas que te fazem bem, as coisas que te fazem mal, porque até então existe muita ignorância. Eu não falo ignorância no sentido pejorativo, eu falo ignorância no sentido de não saber. Eu, Fabrício, eu sou ignorante em vários assuntos, porque eu não conheço, porque eu ignoro aquilo inconscientemente ou conscientemente, até por uma questão de escolha. A gente não tem tempo para ler todos os livros, para aprender todas as matérias, para saber todas as coisas. E, da mesma forma, creio que você também não. Mas, quando aquilo atormenta a nossa vida, quando é algo que diz respeito àquilo que a gente sente, no caso, a ansiedade, a gente não pode ignorar tudo o que tange a ansiedade. A gente tem que ter um conhecimento mínimo sobre os fatores de risco e os fatores de proteção. Porque senão, como é que você vai ter um bom tratamento? Como é que você vai ser acompanhada? Como é que você vai melhorar? Entendeu? Então, clareza é importante. É você entender que existem fatores de melhora, que existem fatores de piora. E quais são esses fatores, Fabrício? Me fala aí. Óbvio, eu não vou listar todos os fatores, até porque eu ficaria horas aqui. Até porque, entendam, para algumas mulheres existem fatores que eles são individuais, entendeu? Tem fatores gerais, óbvio, mas tem fatores individuais, fatores específicos. Entende? Porque cada uma tem uma vivência diferente, tem uma questão diferente.